Então pessoal, agora eu vou mostrar como que a gente vai fazer para fazer a atualização. Vamos ver como que a gente está até agora. A gente tem aqui os livros, a gente pode inserir livros, né? E agora o que eu quero, quando você seleciona aqui, você vai poder visualizar o livro que está aqui, poder editar. O botãozinho de remover eu já até coloquei aqui ele desabilitado, eu vou mostrar aqui como vocês fazem isso. Mas aí quando você seleciona aqui, esse botão de remover ele vai ser habilitado. Você pode ou remover o livro ou atualizar ele clicando em salvar, quando você seleciona ele. Então a gente tem que fazer entender como fazer. Ao selecionar aqui, você vai poder visualizar ele aqui e depois e também como habilitar esse botão de remover. Vamos ver como faz, que eu não mostrei ainda, como faz esse botãozinho de remover aqui. Eu vou deletar ele e fazer ele de novo, só para vocês verem como que faz. Botão de remover aqui, você altera o texto para remover. E depois, para deixar ele desabilitado, você vai na propriedades dele, em propriedades, e vai no enable aqui e desabilita este botão. Agora a gente tem que fazer alguma coisa que ao selecionar algo na tabela, esse algo da tabela vai aparecer aqui no nosso formulário. Então, como que a gente faz isso? Eu não vi nenhuma forma de fazer isso via interface gráfica mesmo. A gente tem que fazer via código mesmo, pelo menos até onde eu percebi, até onde eu sei. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a tabela de livros, tbl livros, ponto, get selection model. Nesse get selection model, você pode adicionar o que a gente chama de selection listener, que é como se fosse um ouvinte de seleção, né? Esse selection listener você tem que implementar uma interface que chama list selection handler. Não, é de list selection listener. Calma. É list selection listener. Deixa eu ver aqui. Mas tem uma outra forma de você fazer isso, que é você criar e implementar ela dentro dessa classe. Você cria uma classe dentro dessa classe aqui. Como? Você fazendo isso aqui que eu estou fazendo agora. Você cria uma classe dentro da classe e implementa o método que você está precisando. Aqui eu acho que você já consegue implementar. Ótimo. Implementar esse método aqui, ele vai ser executado sempre quando tiver alguma mudança de seleção na nossa tabela. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que ter uma variável para armazenar quando que essa linha mudou de valor. Então eu vou colocar aqui int linha selecionada. Começa com -1, e aí eu vejo qual linha está selecionada aqui. Então vamos lá, vou pegar a minha tabela. O bom de fazer isso, que em vez de a gente implementar uma interface fora dessa classe, implementar dessa forma, o que eu faço aqui? Eu vou lá e coloco linhas. Eu posso usar os atributos dessa classe no meio dessa criação de classe nova aqui. tbl livros get selected row. Então peguei a linha selecionada. Se essa linha selecionada for maior ou igual a 0, então eu estou no modo de edição, ou seja, eu posso editar. Então eu vou criar um método, ativar modo edição e editar. E o que eu vou fazer? Fazer o que eu estava propondo a fazer, que é justamente pegar a linha selecionada e os dados do livro da linha selecionada e transferir ele para o formulário. Se não tiver linha selecionada, ou seja, quando a gente desselecionar uma linha, eu tenho que limpar o formulário. Então eu vou lá e limpo o formulário, porque aí eu não preciso mais de editar mais nada.
Vamos lá, vamos fazer o ativar em modo edição aqui. Public void ativar modo edição. E olha, você pode usar o ativar modo edição na classe mesmo principal, o livro UI, que não tem problema. Como essa interface foi criada no meio dessa classe, ela pode acessar os métodos dessa classe. Então, int linha selecionada. Ótimo, agora o que eu vou pegar, o que eu selecionei aqui? Se eu for pegar o meu gerente de livros, eu posso pegar o meu livro na posição selecionada, que é justamente a mesma, porque eu estou sempre relacionado a tabela com a lista de livros. Então aqui eu peguei o livro L, e agora eu vou preencher o meu formulário com esse livro que eu acabei de pegar. Então eu vou pôr o lis.txt, nome de livro, .setText, que é o texto do livro, l.getTítulo, lis.cmb editora, set selected index, item, né? Que aqui, como eu tenho um item, né? O item é uma editora, então eu posso pegar exatamente a mesma editora que o livro está fazendo. Eu só posso fazer isso por quê? Porque as editoras são iguais, até a referência dela é igual, então até eu consigo fazer isso. E o que mais que agora a gente já selecionou e ativou o modo de edição e exibiu aqui. Outra coisa que a gente tem que fazer é pegar o botão, né? O botão, eu ainda não coloquei um nome bonitinho nele. Vamos colocar um nome bonitinho no botão. btn remover. E aí eu posso já usar ele aqui, ó, btn remover. E aí eu habilito ele. Enable true. Da mesma forma, eu posso até na hora do limpar form, sempre quando eu limpar ele, eu posso apagar e desabilitar ele novamente, porque aí eu cancelo a seleção. Set enable false. Pronto. Então sempre quando eu entrar no modo de edição, eu habilito o botão de remover, e quando eu sair do modo de edição, eu desabilito ele. É assim que fica. Vamos testar isso aqui e aí a gente vai para... Depois a gente vai para atualização em si. Cliquei aqui no livro, selecionei um livro, apareceu. Ah, não apareceu, que triste. Deixa eu ver, é porque é o... Vou limpar esse projeto. Vamos ver se aí vai funcionar. Então quando eu mando rodar, seleciono, e aí eu seleciono aqui, mudou. E o botãozinho de remover habilitou. Agora só falta salvar, né? O que eu acabei de fazer. Se eu fizer agora vai dar erro, vou como se fosse inserir um novo, né? E não era isso que eu queria. Olha só, até o remover desabilitou de novo, porque na hora de limpar o form eu desabilito o remover. Mas a questão de atualizar eu não consegui fazer funcionar ainda, porque ainda quando eu clicar no salvar, quando eu estiver no modo de edição, eu tenho que fazer uma outra ação. Então a gente vai lá no botão, esse botão aqui de validação, né, de inserção do livro, né? Aqui, por enquanto, relembrando, eu valido o livro. Se esse livro foi válido, né, ou seja, o livro que está preenchendo o formulário foi válido, eu crio esse livro, porque esse livro é novo, né? Eu estou querendo inserir um livro. Preencho o livro. O que é preencher o livro? Eu pego os valores do formulário e armazeno nesse objeto, adiciono nessa lista, limpo o formulário e atualizo a tabela. Agora eu tenho que fazer algumas coisas diferentes. Eu quero fazer uma comparação, eu quero só criar um novo livro se esse livro realmente estiver no modo de inserção. Se eu estiver no modo de atualização, eu quero pegar um livro já existente. Então como que eu faço isso? Eu primeiro deixo aqui nulo e faço um if aqui para verificar isso. Então se a linha selecionada for menor que 0, então quer dizer que eu estou criando um livro novo, ou seja, L recebe new livro. Deixa eu deletar. A linha selecionada, então posso fazer isso aqui. E o que eu faço? Eu também adiciono esse livro já de uma vez na minha lista, que é isso que eu faço quando eu insiro, né? Eu crio um livro novo e adiciono ele na lista de livros. E aí eu uso esse mesmo livro, né, essa mesma referência para preencher os valores de livro e limpo e atualizo a tabela. E isso para inserção.
Agora eu tenho que fazer, eu estou aproveitando o mesmo método para atualização. Assim vai ficar bem mais fácil, vai ficar limpo o código, né? Não vai ficar muito bagunçado. E eu reaproveito o código, né? Tudo que essa parte de limpar a forma, preencher livro, atualizar a tabela, eu vou usar da mesma forma. A única coisa que eu mudo é esse else aqui que eu faço. Que agora, se for um livro atualizado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse livro. Então esse livro, essa minha referência de livro, eu vou pegar aonde? Do meu gerente de livros, get livro, na posição da minha linha selecionada. Então peguei esse livro da minha linha selecionada, preenchi ele e limpei meu form. Então da mesma forma, vamos pensar aqui no fluxo, se eu estiver no modo de atualização. Vou validar o livro. Se ele for um livro válido, eu pego esse livro, está no modo de edição, pego esse livro nessa linha selecionada, preencho, pego o que eu atualizei e coloco nele, então eu atualizo efetivamente esse livro, limpo o meu formulário e atualizo a tabela. Pronto, atualizei ele. Só vai faltar agora eu remover esse livro, né? Mas vamos ver como funcionou a edição. Vamos limpar aqui para evitar algum problema que está tendo aqui. Teoricamente não era para precisar disso, mas aqui eu vou, selecionei o livro bonitinho, alterei o nome dele, 2, por exemplo, vou salvar, alterei aqui direitinho. Aí eu quero, sei lá, atualizar também a editora de algum outro livro. Pronto. Então eu posso brincar aqui à vontade com meus elementos. Agora o que faltou só é o botão de remover. O botão de remover é bem simplesinho. O botão de remover, eu vou fazer uma ação, né? Não precisa, eu vou fazer uma ação desse botão de remover, selecionei ele, apertei o botão direito. Então quando ou alguém clicar ou alguém apertar Enter, eu vou fazer uma ação aqui nele. Qual que vai ser a minha ação no meu botão de remover? Vai ser um clique dele aqui que eu vou. Primeiro eu estava pensando assim, uma coisa bem tradicional, né? A gente pergunta para o usuário, você quer mesmo remover esse item? Então vamos fazer isso. Um JOption pane show confirm dialog. Então vai ser aqui a gente coloca parent component, que é o componente pai, que somos nós, né? É o livro UI. E aqui eu faço a pergunta, né? Você tem certeza? Tem certeza que deseja remover? E aí, se minha resposta for igual assim, JOption pane ponto yes option. Se a minha opção for sim, aí eu removo, senão eu não faço nada. Então aqui, eu vou remover o livro, então remover o livro é remover o livro selecionado, certo? Então eu vou no meu glivros, vou no meu remove livro, que é uma opção que eu tenho, remove o livro da linha selecionada. Eu não preciso nem de testar se o valor da minha linha selecionada é menor ou maior que 0, porque eu só deixo o botão de remover habilitado quando a linha selecionada for maior ou igual a 0 mesmo. Então não preciso me preocupar com isso não. Depois de fazer isso, eu desseleciono a linha, né? Eu vou colocar a linha selecionada igual a -1 e atualizo a tabela. Na verdade, eu acho que nem precisa desse linha selecionada igual a -1, que sempre quando você desseleciona elas, automaticamente a linha selecionada lá naquele evento vai ser igual a -1. Mas isso é só por segurança. E limpar form, que é justamente você volta para o modo de inserção, né? Ótimo, vamos testar para finalizar o nosso CRUD aqui. Cliquei no livros. Aqui eu selecionei aqui os livros, cliquei em remover e não deu, de novo. Então, desculpe nossas falhas, só para limpar o projeto. E aí manda rodar.
Vem em livros. Aqui você vai lá, clica em remover. Você tem certeza de remover? Sim. Se você quiser sem série, então tá tudo funcionando perfeitamente, espero eu. Deixa eu ver, atualizei. Eu posso atualizar, mudar aqui para livro 1, salvar. Certíssimo, tá tudo funcionando e é isso aí. A gente fez o nosso CRUD de livros. Muito obrigado e até a próxima.